Boa noite a todas as pessoas. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma Terças com a SPI. Fico muito feliz com mais um evento nosso. É importante comentar desse evento que nasceu lá na pandemia de Covid-19 e vem se sustentando com temas muito importantes para os colegas da infectologia. E muito importante hoje, mais ainda, a nossa reunião, que vai ter como dois participantes palestrantes, dois queridos amigos. Então, o doutor Álvaro Furtado da Costa, que é infectologista e pesquisador do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e do CRT-DST-AI de São Paulo. Ele também faz parte da diretoria atual da Sociedade Paulista de Infectologia. E também um militante aí de longa data no combate à infecção pelo HIV, o Dr. Olavo Henrique Munhoz Leite, que é infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Faculdade de Medicina do ABC. O tema hoje que nós vamos falar é sobre os principais estudos que foram apresentados no CROI, né? O CROI, todos sabem, né, a principal conferência internacional que cuida de aspectos relacionados à pesquisa e assistência relacionados à infecção pelo HIV e a pessoas vivendo com HIV/AIDS. Portanto, todos os anos a gente tem uma grande expectativa do que vai ser mostrado, né? Claro que os melhores resultados, aí, os mais importantes, sempre vão para o CROI, e aí essa revisão é sempre muito importante, não só para quem trabalha nessa área, mas também para o infectologista em geral. Também gostaria de fazer só uma breve lembrança de que do dia 28 ao dia 31 de agosto de 2024, nós teremos aqui em São Paulo o Congresso da Sociedade Paulista de Infectologia, que também é um evento muito tradicional, de alta qualidade, que tem tido sucesso cada vez maior e que, nesse ano especificamente, está com um programa vibrante, um programa muito bem pensado, por um comitê científico amplo que inclui grandes infectologistas do estado de São Paulo. Então, não percam esse evento, ele vai ser muito rico para a educação médica e da equipe multiprofissional da nossa área. Então, por último, gostaria de pedir que todos os colegas que tiverem dúvidas já as encaminhem ao longo das apresentações pelo chat, de forma que eu vou organizar essas questões e, ao final das duas apresentações, a gente vai fazer um período de debate, de discussões aqui, para poder responder aos colegas que estiverem conosco, tá bom? Então, eu queria passar de imediato a palavra ao Dr. Álvaro, para ele começar a sua apresentação. Muito obrigado a todas as pessoas. Muito obrigado, Paulo. Um prazer aqui estar de novo nas terças com a SPI para poder falar de um assunto tão importante, de um congresso que é inspirador, né? A retroconferência, que deixou de ser um congresso só que fala de tratamento, para ir para todas as esferas da linha do cuidado de HIV, prevenção, risco cardiovascular, questão de ganho de peso. Então, eu trouxe para a nossa discussão aspectos do dia a dia do profissional infectologista e como essas descobertas e a ciência básica que a gente está evoluindo podem futuramente ou até no momento presente serem aplicadas à nossa prática clínica do dia a dia. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação aqui. Deixa eu ver se está aqui na tela. Opa, acho que não é essa não. Deixa eu entrar aqui de novo. Compartilhou ainda não, né, gente? Agora eu acho que foi, né? Tá compartilhando a tela? Agora sim. Agora sim. Bem, então a gente vai dividir, eu e o Dr. Olavo, a gente dividiu previamente os temas para essa apresentação, um congresso de 4 dias com muito assunto.
Então, como eu falei para vocês no começo da apresentação, eu trouxe a discussão de basicamente dois grandes assuntos: prevenção de HIV, prevenção de IST, a discussão do risco cardiovascular e os estudos que foram apresentados nos últimos anos, e os desdobramentos desses estudos foram apresentados aí na retroconferência agora, que foi em Denver esse ano, há 2 meses atrás. Eu coloquei três fotinhos aqui nesse slide que traduzem exatamente algumas intervenções que a gente discutiu e vão ser muito discutidas nos próximos anos. A questão da doxiciclina pós-exposição, na prevenção de algumas ISTs bacterianas, no caso de infecção por sífilis, clamídia e gonococo. A grande questão da discussão de risco cardiovascular e o quanto as estatinas podem entrar como prevenção, mesmo em pacientes com baixo risco cardiovascular. Uma discussão que há tempos a gente precisava fazer na população que vive com HIV, qual é o impacto de novas medicações para perda de peso, inclusive porque é um assunto dos últimos congressos, falar de ganho de peso em pessoas que vivem com HIV, e como os inibidores de LP1 podem ter um papel crucial aí, junto com outras intervenções. Bem, falando de prevenção de HIV, a CROI sempre um congresso que discute estratégias inovadoras no campo da prevenção do HIV. A gente sabe que temos um caminho longo com a PrEP oral e a discussão e os trabalhos que foram apresentados com relação à PrEP caminham na mesma filosofia dos últimos anos, que é como a gente consegue avançar aí a tartaruga, sair desses passos de tartaruga na implementação da PrEP no mundo, e a discussão sempre de integração, de ouvir sociedade civil na implementação de novas tecnologias, falar de políticas de acesso. Foram apresentados alguns trabalhos de experiências bem exitosas na África subsaariana, especialmente na expansão de PrEP para a população de mulheres cis, também trabalhos de população de pessoas trans. Também a enorme discussão que deve pavimentar e deve ser foco na discussão de implementação de PrEP, diferenças culturais entre localidades do mundo, e quanto essas diferenças devem ser consideradas na implementação dessas tecnologias, ideias criativas, mas ainda, especialmente também falando da PrEP injetável, representada pelo cabotegravir a cada 2 meses, o custo ainda é uma barreira enorme para a implementação de uma tecnologia injetável. Na CROI, houve uma plenária para discutir o porquê que a implementação do cabotegravir injetável está muito lenta, mesmo nos Estados Unidos, onde a gente tem lá o cabotegravir, né, com relação à disponibilidade de prescrição. E olha só, somente 11 mil prescrições nos Estados Unidos no ano passado do cabotegravir, é um custo ainda bastante restritivo, né, pro dia a dia de prescrição, $22.000 por ano, o cabotegravir, o custo. E lá nos Estados Unidos, em aproximadamente 186 mil usuários de profilaxia pré-exposição, 50% tomando o genérico baseado em tenofovir e entricitabina e apenas 0,5% em uso do cabotegravir injetável. Né? No Brasil, a gente tem um projeto demonstrativo, o Imprep Cabalei, que é um projeto que caminha já, né, em várias unidades da federação, para entender, assim como foi o Imprep Brasil pro Truvada, a passos importantes e o que vai ser determinante na implementação dessa tecnologia injetável no nosso país. Como o Dr. Paulo falou, o CROI é um dos maiores congressos do mundo e, obviamente, coisas na fase 1 aparecem. E a gente sabe, né, a aprovação do cabotegravir foi para cada 2 meses para prevenção, os estudos HPTN 083 e 084. E na CROI foi apresentado um estudo de fase 1 com relação ao cabotegravir injetável numa formulação a cada 4 meses. Né? Isso é bastante interessante, né, no sentido de que a gente consegue deixar essa PrEP mais a ida do usuário menor quantidade de vezes, né? E esse estudo avaliou várias tentativas do ponto de vista farmacológico de fazer, porque o grande problema do cabotegravir, não é um grande problema, mas na verdade uma coisa que foi avaliada nos estudos é a reação local na hora da aplicação dessa medicação. E quando você pensa em fazer a cada 4 meses, fica aquela pergunta, né? Como é que ficam os eventos adversos locais na hora da aplicação, por ser uma droga injetável? Mas essa primeira fase, a fase 1, mostrou que sim, eu consigo ter a formulação a cada 4 meses, né? E se isso acontecer, né, a gente vai ter a primeira, né, combinação, a primeira droga com período mais longo de prevenção aprovado na atualidade. Claro que a gente vai ter que aguardar as próximas fases desse estudo, mas essa fase 1 se mostrou que é possível eu fazer, né, uma formulação a cada 4 meses e ser tolerável. Então, claro que fase 2, fase 3 devem caminhar, mas é interessante lembrar, como eu falei no início da aula, que muita coisa na CROI é coisa que está começando, que pode ganhar espaço aí nos estudos de fase 2 e fase 3, estão bastante interessante. Mas a grande estrela do Congresso, e nos últimos anos a discussão mais
efervescente no cenário das ISTs é a chamada doxipep, a profilaxia pós-exposição para as ISTs bacterianas. E a gente sabe que é uma pedra no sapato, a gente vive já há anos uma epidemia global de sífilis, clamídia e gonorreia, e a gente não tem vacina para essas doenças. Bem, os estudos já começam lá atrás, no IPG, em 2018, e depois dois grandes estudos, o doxipep, feito nos Estados Unidos, e o doxivac, feito na França, foram estudos que mostraram resultados muito favoráveis utilizando doxiciclina 24 até 72 horas depois da exposição. Nos Estados Unidos, o doxipep, em 2022, mostrou uma redução de 65% da incidência de ST, 80% de sífilis e clamídia e 55% de gonococo. Paralelamente, o estudo Doxivac, aí feito pelo grupo francês, liderado pelo Molinar, também mostrou uma redução, né? O estudo foi o estudo de fase 3, está aí o desenho do estudo, incluindo a população de homem que faz sexo com homem, que tinha IST nos últimos 12 meses, e eles foram randomizados ou para fazer uso de doxipep, ou as intervenções habituais sem uso dessa profilaxia, e também um outro braço acabou caminhando para uma avaliação de uma vacina de meningo B, né, que poderia ter proteção cruzada para infecção pelo gonococo, né? O resultado da fase 3 desse estudo foi avaliado pelo DSMB em setembro de 2022, e depois a análise dos dados indicou parar, né, a alocação de novos voluntários e oferecer doxipep para todo mundo e vacina de meningo B para todo mundo. E a mesma recomendação, depois do DSMB, foi do grupo, de um comitê interno lá na França, que avaliou os resultados e também respaldou a decisão do DSMB. Então, na CROI, o que foi apresentado, tanto o doxipep quanto o doxivac já haviam sido interrompidos por uma questão, né, de eficácia relacionada ao uso da doxiciclina. E o que foi apresentado na CROI agora foram os resultados compilados após a abertura desses dois grandes estudos aí que respaldaram, né, iniciaram já e respaldaram essa discussão de um antibiótico pós-exposição de prevenção para clamídia, para treponema e também para infecção pelo gonococo. Então, aqui o resultado do Doxivac, após o resultado final do estudo, né? E a gente vê ali, nesse primeiro slide, focando aí dois patógenos, clamídia e sífilis, a número de infecções cumulativas, o braço aí que fez a doxipep versus o braço que não fez uso da profilaxia. A gente vê uma redução substancial de episódios por clamídia, aí 86%, e do outro lado ali também, quando a gente vê o número de casos de sífilis, comparando o braço que fez uso da doxipep versus o braço que não fez uso, também uma redução significativa de eventos, mostrando realmente que após a fase agora é uma fase de extensão aberta desse estudo, que manteve a eficácia com relação à prevenção de eventos clamídia e infecção pelo treponema pálido, respaldando os resultados lá da França, da fase 3, e também o dado americano que a gente vai mostrar nessa apresentação também. Com relação à infecção gonocócica, depois de um resultado mais favorável, nos estudos feitos lá em Seattle, no Doxivac, no Doxipep, a gente viu o resultado final para gonococo perder um pouco aquele resultado inicial mais animador, né? Uma redução aí de 33% relacionada às infecções para o gonococo após a profilaxia PEP com doxiciclina. Também foi avaliado no estudo pelo Molinar, o Doxivac, a adesão dos usuários ao uso da doxiciclina, lembrar que é uma tetraciclina, com perfil de segurança bastante favorável, né? Os usuários aí fizeram o uso adequado, foi monitorizado o nível sérico aí da doxiciclina, o resultado também mostrando que eles realmente fizeram uso dessa medicação. Com relação à vacina de meningo B, aí realmente os resultados finais não foram tão animadores quando a gente comparou os resultados iniciais da fase 3 aí do Doxivac. Realmente, não dá para dizer que não tem nenhuma eficácia com relação à infecção gonocócica, mas realmente o resultado final mostrou uma queda substancial de eficácia com relação à prevenção de eventos no caso de infecção gonocócica, né? Então, a gente tem até um grande estudo que está acontecendo agora, está sendo uma fase ainda inicial nos Estados Unidos, com relação a entender a eficácia dessa vacina de meningo B para a infecção gonocócica. Então, um estudo aí que vai caminhar para os próximos anos, com mais de 2.200 participantes. Aí a gente sai um pouquinho do Doxivac, que foi o estudo da França, do Molinar, e vai para o Doxipep, que é o estudo feito lá nos Estados Unidos, também foi aberto, uma fase de extensão aberta, uma Open Label Extension do estudo, e o que se viu foi que mesmo nessa fase, que olhando aqui o slide, depois que você está em azulzinho ali na ponta do slide, quando a gente vê aqui, ó, da fase aberta do estudo, continuou tendo uma redução significativa de episódios
com o mesmo padrão parecido com o Doxivac, especialmente de sífilis e clamídia, né? Então, mostrando para a gente que, dentro do contexto de efetividade da Doxipep, a queda continuou sustentada, a despeito até do número de aumento de parcerias e atividade sexual sem preservativos, teve o fenômeno de compensação de risco no Doxipep durante a fase de extensão aberta. Então, são dois estudos da fase aberta, depois da fase 3, que mostraram uma queda sustentada, especialmente quando a gente fala de clamídia e a gente fala de sífilis, né? Além disso, foi apresentado na CROI a fase Uma Vida Real, lá em São Francisco, né? Pós-implementação, a experiência da Prefeitura de São Francisco, que adotou uma política própria com relação à indicação de doxiciclina. Então, lá em outubro de 2022, a Prefeitura de São Francisco recomendou a doxipep para homens cisgêneros, mulheres e transexuais. Se eles tivessem tido uma IST nos últimos 12 meses, foi o mesmo critério do Molinari, do estudo lá americano, e também acabou oferecendo, independente de ter tido um episódio prévio de IST nos últimos 12 meses, para homens cis e mulheres trans que tinham múltiplas parcerias, mesmo que essas pessoas não tivessem um episódio de IST no último ano, né? E 3 grandes clínicas lá do Castro, né, um bairro famoso lá em São Francisco, adotaram essas diretrizes específicas mais amplas de indicação de doxiciclina nessa cidade, e na CROI foram apresentados os resultados dessas clínicas e também um estudo populacional, o que aconteceu na cidade de São Francisco após a implementação da doxiciclina para esses grupos específicos. E é bem interessante, mostrou-se uma série histórica lá na CROI, a tendência de STs nessas duas populações, clamídia, gonococo e sífilis, em homem que faz sexo com homem e mulheres trans. Nesse gráfico dá para ver até 2019 um aumento significativo, como todas as curvas em séries históricas no mundo para esses 3 patógenos. Aí vem a Covid, as pessoas testam menos, e vem o período pré-doxipep, mostrado nesse slide, e o período pós-implementação de doxipep nessas 3 grandes clínicas, que representam grande parte dos usuários de PrEP lá em São Francisco e as pessoas que vivem com HIV. E de maneira bastante interessante e surpreendente, claro que é um estudo ecológico com vários vieses que podem acontecer no estudo ecológico, né? Uma redução substancial aí no próximo slide que a gente vê de tendência de casos de clamídia, de sífilis, não teve um impacto para a infecção gonocócica, né? Então a gente teve uma redução populacional aí desde a implementação de 50% dos episódios de clamídia e uma redução também de 50% dos episódios de sífilis, e não tivemos uma redução substancial para gonococo. A questão da resistência à doxiciclina de gonococo deve ter pesado nisso e pesou na grande parte dos estudos em que áreas geográficas onde tem um alto nível de resistência do gonococo à doxiciclina. Então, claro, como eu falei, tem as limitações por ser um estudo ecológico relacionado essa questão da análise dos dados, né? A grande preocupação realmente é a questão da resistência a gonococo à doxiciclina, né, no mundo, né? Alguns locais a gente já queimou mesmo a doxiciclina para gonococo, e a pergunta, quando a gente fala da implementação, é a transferência de resistência para cefalosporinas, que é um assunto bastante polêmico. Na CROI teve uma plenária onde se discutiu a respeito dessa possibilidade, mas claro que dentro do processo de implementação dessa tecnologia, dessa ferramenta de prevenção de IST, isso deve ser fortemente considerado e analisado, né? E aí a gente pergunta, será que é para todo mundo? Talvez se eu tiver uma indicação mais otimizada para grupos específicos, talvez o impacto seja melhor. E esse slide é bastante interessante, ele foi apresentado também na CROI, o que traduz a eficiência da estratégia, o quanto de STs prevenidas versus o número de indivíduos para que foram prescritos essa profilaxia com doxiciclina. O que a gente vê é que quem teve um ST retal, quem teve diagnóstico de 2 IST nos últimos 12 meses, ou até um diagnóstico de sífilis, o impacto foi maior. Então, quando a gente constrói uma política de implementação, talvez a gente considerar a estratificação da indicação dessa profilaxia, né? E falando um pouquinho agora de mulheres cis, né? É sempre importante falar de prevenção em mulheres, porque a gente sempre esquece, e é uma população que está aumentando muito o caso de sífilis neonatal. Então tem que pensar numa estratégia. Foi analisado um resultado lá do Quênia, onde se viu lá na CROI de 2023 que não teve um resultado favorável de prevenção de doxipep em mulheres cis. E o que se viu, que foi apresentado na CROI, que, na verdade, talvez o resultado não favorável tenha sido justificado pelas que as mulheres não tomaram, porque se avaliou no fio de cabelo a dosagem de doxiciclina e viu-se um nível muito baixo, inferior a 29%, e talvez não funcione porque não teve adesão. E a gente deve continuar estudando essa estratégia em mulheres cis, já que a gente tem um aumento vertiginoso de casos a nível internacional de sífilis neonatal. Inclusive, foi apresentado na CROI uma plenária falando de sífilis neonatal. Então, quais as suas conclusões que a gente tem depois de fase 3 e fase aberta desses 2 estudos, também depois dessa apresentação da Prefeitura de São Francisco?
São dois grandes estudos, onde a gente viu uma forte redução da infecção por clamídia e sífilis, para gono menor impacto em homem que faz sexo com mulheres trans, teve menor efetividade para gonococo. A doxipep foi bem tolerada nos dois estudos, com uma alta adesão, né? Aí, na implementação, a gente vai ter que considerar várias características importantes, no caso, o monitoramento da resistência. Os dados da efetividade da vacina de meningo B para gonococo ainda são inconclusivos, não podemos descartar um pequeno benefício e outros estudos estão acontecendo para avaliar melhor a eficácia dessa vacina para a infecção pelo gonococo. O CDC, já no draft de outubro de 2024, coloca nível de evidência 1A na recomendação de profilaxia após exposição com doxy para a população de homem que faz sexo com homem e mulheres trans que tiveram um episódio de ST nos últimos 12 meses, e insuficiente para recomendar para outros grupos. Então, eu trouxe aqui para a gente pensar para a nossa realidade aqui no nosso país. É impossível a gente não discutir isso e não trazer uma reflexão. A gente não tem um documento nacional e não tem um stewardship para falar sobre isso ainda no nosso país. O CDC já coloca o nível de evidência 1A para essa estratégia em grupos específicos. Mas a prescrição já começou, inegável no Brasil, que tem muita gente prescrevendo isso. E para quem que é indicado? Seria legal um documento técnico para a gente não indicar isso para grupos onde não tem evidência suficiente, né? O monitoramento nacional de resistência tem que acontecer sabendo de todas as dificuldades de monitorizar a resistência em patógeno intracelular. A gente tem que saber melhorar a notificação de IST. A gente não notifica clamídia, gonococo de uma forma adequada. Para a gente ter dados, precisa saber, precisa entender notificação e ter notificação mais efetiva, né? Eu tenho que treinar profissional e pacientes com relação ao uso disso. A gente não tem estabelecido o número máximo de pílulas. Hoje mesmo, um residente veio para mim lá no CEAP para perguntar: olha, tem um paciente aqui que é trabalhador do sexo, teve 2 episódios de sífilis, ele vive com HIV, e como é que fica essa questão? Quantas pílulas eu vou dispensar? Então, tem muitos pontos ali que a gente precisa definir, né? Outra coisa, marcadores sorológicos de sífilis. Quem tem uma sífilis ativa em vigência de doxipep? Como é que eu vou avaliar esse paciente? Como é que é o comportamento do VDRL, né? E outra coisa que a gente tem que discutir, a gente não pode cair no mesmo erro da PrEP e só dar doxipep para grupos específicos, pessoas brancas que procuram grandes centros. A gente, de novo, vai ter uma estratificação de não prescrição para grupos, como acontece muitas vezes com a PrEP, né? Outra coisa, eu preciso tirar uma boa história de vida sexual para prescrever isso. Eu tenho que escutar o usuário e entender qualidade de vida sexual como estratégia de implementação. E também a avaliação de microbioma, o que se mostrou nos estudos iniciais, que não teve um impacto grande na questão do microbioma. Mas vão todas essas provocações para a gente discutir dentro da implementação de uma tecnologia que, pela primeira vez nos últimos 30, 40 anos, a gente tem uma ferramenta que pode ter algum impacto na redução de IST, especialmente dessas ISTs bacterianas, mas com muitos pontos de interrogação e com muitas lacunas de conhecimento para uma implementação sólida para todos os grupos populacionais, né? Então, aí tem até os grupos que defendem um uso mais restritivo, um uso mais amplo, mas eu acho que essa discussão aí tem que caminhar com mais evidência, com projetos demonstrativos e talvez uma recomendação específica para grupos, claro, sobre a luz de um monitoramento de resistência, né? Então, até é importante essa questão de tirar bem a história sexual do paciente para entender em que nicho se encontra de vulnerabilidade e se ele se encaixa nos critérios de indicação de doxipep, tá? Aqui foi um questionário que foi feito avaliando se você prescreveria doxipep e, obviamente, os infectologistas prescreveriam muito mais do que os médicos generalistas, né? E quando você fala dos benefícios versus os riscos, de novo, os infectologistas acabam tendendo para o lado de prescrição, né? Saindo um pouquinho do cenário aí com relação às ISTs e à doxiciclina, outra enorme discussão nos últimos anos é a questão do risco cardiovascular associado a pessoas vivendo com HIV. A gente sabe que esse risco é maior, né? E o grande estudo que foi feito nos últimos anos, também apresentado na CROI ano passado, e também publicado ano passado, foi o estudo REPRIEVE. Então, eu vou falar nessa parte da aula sobre as estatinas e os inibidores de LP1, né, que são uma febre nos últimos anos para perda de peso, e não dá para a gente dissociar do cenário de pessoas HIV que ganham peso, especialmente quando a gente fala de inibidores de integrase, é uma grande discussão que a gente não pode esquecer nos últimos anos, né? Então, doença cardiovascular, o risco é maior em pessoas com HIV, e tem um fenótipo único de placa diferente da população que não é HIV, né? E quando a gente faz o estudo lá, o REPRIEVE, a gente pensa lá que uma estatina pode ter um efeito além da queda de lípidos por ter uma ação anti-inflamatória. Esse foi o racional de fazer o REPRIEVE, que foi um estudo de quase 8 mil voluntários. O Brasil fez parte desse estudo, lá no CRT a gente fez parte do REPRIEVE. O resultado no final, o estudo do REPRIEVE foi interrompido antes do esperado, porque depois da análise do SMB, se viu que a pitavastatina, que foi a estatina escolhida para fazer esse estudo, para a questão de menor interação com antirretroviral e menos miosite, ela reduziu em 35%
os desfechos cardiovasculares maiores em pessoas vivendo com HIV que tinham baixo a moderado risco cardiovascular. Então, talvez seja o estudo mais importante da história quando a gente fala de risco cardiovascular em pessoas com HIV. E lá na CROI, agora em 2024, alguns desdobramentos desse estudo foi apresentado. Inclusive, a nova recomendação da Sociedade Americana de Cardiologia, de uma maneira bastante ampla, ela coloca a indicação para pessoas que vivem com HIV com baixo risco cardiovascular, inclusive no extrato de idade até um pouco mais amplo comparado ao que foi avaliado no estudo REPRIV, só foram pessoas acima de 50 anos vivendo com HIV, a indicação aí de estatina para pessoas com baixo risco cardiovascular que vivem com HIV, o nível de evidência 1A entre 40 e 75 anos, o 40 foi meio até um pouco exagerado, mas a indicação, né, de você introduzir essa estatina, né, com uma ação aí de redução de risco cardiovascular, baseado nos resultados do estudo REPRIV que mostraram essa redução de 35%. Aí a pergunta é, como que essa estatina reduzir o risco cardiovascular que não fosse só por uma ação anti-inflamatória relacionada a essa medicação? Então, aí que foram apresentados alguns novos estudos na CROI, falando e tentando entender qual foi esse mecanismo, né? E esse estudo, esse braço, foi uma subanálise do REPRIV, onde ele avaliou, através de análise proteômica, se haveria expressão de alguma proteína no grupo que tomou a pitavastatina que poderia ter ação endotelial. E foi isso que foi apresentado nessa subanálise. A gente não fez parte dessa subgrupo aqui no CRT aqui em São Paulo, e outro do Brasil não fez parte, mas 700 voluntários desse estudo foram avaliados numa subanálise que avaliou o seguinte: fez nesses pacientes que um braço tinha tomado apito, outro braço tinha tomado placebo, ele fez tomografia de coronária para avaliar o volume da placa não calcificada e fez uma análise proteômica com vários marcadores cardiovasculares, cardiometabólicos e imuno-oncológicos para entender o que poderia ter acontecido em virtude do uso da pitavastatina, que poderia ter causado a diminuição de desfechos cardiovasculares maiores em pessoas vivendo com HIV. Então, foi feita análise proteômica e tomografia de coronária. Então, qual foi o resultado final? Depois de 2 anos de follow-up, avaliando esses marcadores, se viu que nos pacientes que tomaram a estatina, a despeito de ter tido ou não queda de lípidos, houve um aumento de uma expressão de uma proteína chamada PCOS. E esse aumento dessa proteína, a expressão dessa proteína que foi mensurada na análise proteômica, pode ter sido responsável pela estabilização da placa e redução de desfecho cardiovascular, porque essa proteína pode atuar na produção de matriz de colágeno na placa, causando como evento final, né, uma redução aí foi feita também a tomografia de coronárias, avaliando a placa. Então, é uma tentativa de explicar o porquê que as pessoas que participaram do estudo, que tiveram lá o uso da pitavastatina, que não tem uma ação muito importante antilípides, tiveram evolução mais favorável com redução de desfecho. Então, é uma primeira tentativa para explicar. Isso foi uma das principais apresentações relacionadas à tentativa de explicar os resultados finais do estudo REPRIV, tá? Outra situação que eu já falei, o ganho de peso, os inibidores de GLP-1 muito famosos nos últimos anos, né? Todo mundo conhece o Ozempic e outras drogas, né? E claro que a metformina era a rainha aí quando a gente falava tanto da questão do diabetes, também na esteatose hepática, né, como tratamento, e agora parece que a rainha deixou de ser a metformina. Foi uma brincadeira que fizeram na CROI, né? O reinado durou de 2007 até 2023, e agora a gente tem a possibilidade dos inibidores de GLP-1 como estratégia até para tratar pacientes com obesidade, esteatose hepática e também a questão do diabetes, que esse cara foi a primeira uso do Ozempic, né? Então, olha que interessante, eu tenho mais de 1.400 trabalhos por ano relacionados aos inibidores de GLP-1, agonistas, né? E pouquíssimos trabalhos avaliando o impacto do inibidor de GLP-1 em pessoas vivendo com HIV. Então, o objetivo aí foi apresentar os resultados. Pela primeira vez, teve um compilado de trabalhos que tentaram explicar essa questão relacionada. E um dos estudos, foram 2 estudos. Esse CTG avaliou a ação da semaglutida, né? A CTG 5371, em pessoas vivendo com HIV que tinham uma doença hepática com esteatose associada a uma disfunção metabólica, né? Então, ele avaliou pessoas com HIV que tinham uma circunferência abdominal acima de 94 e 95 em mulheres, resistência à insulina, um pré-diabetes, e avaliou o seguinte: você fazer o uso da semaglutida durante um período com uma dose inicial aí de 0,25, depois aumentando para meio, deixando 1 miligrama subcutâneo semanalmente, por esse período que foi avaliado no estudo, e para avaliar marcadores, né, esse marcador por ressonância, ele fez ressonância nesses pacientes, para avaliar triglicérides intrahepáticos, que é um marcador aí, também outros marcadores foram avaliados
nesses pacientes que fizeram uso da semaglutida aí, né, e para entender o que aconteceu, né? E realmente o que a gente viu, um estudo de 24 semanas, que utilizou a semaglutida, um braço único aberto, com 51 voluntários, né, com o uso dessa dose de semaglutida, que a gente teve uma redução significativa quando a gente fez a ressonância para avaliar esse marcador, né, a nível de triglicérides intrahepático, perda de peso significativa, redução de quase em 30% desses voluntários dessa doença esteatótica associada aí, a esteatose hepática, que pode ter um papel até o próprio HIV, e uma redução significativa de outros marcadores também. Então, muito interessante esse resultado. A gente trata basicamente esteatose hepática dos nossos pacientes, mandando perder peso, metformina, e abre a possibilidade de uma nova droga, obviamente é um estudo pequeno, aberto, com vários fatores para a gente avaliar, mas interessante a possibilidade de usar para esse grupo de pacientes. Também foi um outro estudo bastante interessante, foi a questão da semaglutida, também em pacientes com HIV com lipohipertrofia. A gente é uma realidade que a gente não vê tanto mais, mas a gente vê pacientes com lipohipertrofia no nosso dia a dia. Foi um estudo randomizado, controlado por placebo, que excluiu pessoas com diabetes, incluiu pessoas com o IMC acima de 25 quilos por milímetro quadrado e que estavam em uso de antirretroviral, e a maioria delas em uso de inibidor de integrase, né? E o que se viu realmente depois dessa fase aí, foram 56 semanas avaliando esses pacientes, uma fase inicial, e quando você vai titulando dose da semaglutida até chegar em 1 miligrama por dia subcutâneo, né, a dose semanal, e o que se viu foi um resultado espetacular no sentido de redução de gordura visceral, redução também de tecido subcutâneo adiposo, também de perda ponderal e também uma redução de marcadores inflamatórios associada ao uso da semaglutida nessa população versus o grupo que não fez uso, que estava no placebo, que é um estudo aí controlado por placebo. Aí tá os resultados efeitos da semaglutida na redução da ativação imunológica, com esses marcadores todos caindo. Então, é bastante interessante porque a gente vê que a semaglutida causou uma queda notável de diversos marcadores, independente da questão da perda de peso. Então, eles compararam a questão dos marcadores versus perda de peso. Então, abre, claro, que tem vários poréns, né, quando a gente fala desses estudos iniciais, tem o custo associado da semaglutida para os nossos pacientes dentro do Sistema Único de Saúde, mas é interessante a discussão de uma terapia auxiliar nesses pacientes, e a gente sabe que doença esteatótica é grave, paciente que evolui para cirrose, questão do ganho de peso, de aumento de risco cardiovascular. Então, foi a primeira vez que se estudou esses inibidores dentro do contexto aí relacionado a tratar pacientes com HIV com obesidade. Então, gente, essa foi a minha apresentação. Então, eu vou passar aqui, vou interromper. Acho que eu fiquei no tempo certinho dos 30 minutos. Eu tentei discutir realmente esses aspectos. Agora o doutor Olavo vai complementar com os outros aspectos aí do Congresso que foram bastante relevantes no nosso dia a dia, né, Olavo? Excelente, Álvaro. Muito obrigado pela sua apresentação, muito clara, como sempre, muito didático. Trouxe dados aí bem escolhidos, né, das apresentações do CROI. E agora eu convido, então, o Dr. Olavo Leite, que vai proferir a segunda apresentação. Obrigado, Olavo, de estar conosco. Obrigado, Paulo. Obrigado, Álvaro. Foi realmente excelente. Quer dizer, infelizmente eu não tenho. Vou fazer uma coisa um pouquinho mais provocativa, talvez com menos resultados tão favoráveis, né? Mas dá vontade de tomar semaglutida imediatamente, né? Depois da CROI, né? Vamos emagrecer um pouco. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tinha nenhum conflito importante, pode passar o seguinte. Bom, queria começar essa apresentação fazendo um pouco dessa história toda da CROI, né? E um pouco sobre a questão das vacinas e o legado que as pesquisas de HIV deixaram. Vamos ver o seguinte, Álvaro, por favor. Então, olha, dá 2 cliques para mim. Então, os avanços que a gente teve, em especial, né, com a vacina do HIV, a despeito de tudo, mais um clique, Álvaro. Então, só para a gente poder lembrar que o século XX, a gente ainda até hoje utiliza as vacinas de vírus vivos atenuado, de vírus inativado, passamos depois para as partículas virais, como no caso da vacina da hepatite B. O século XXI muda tudo, né? Além daqueles trials, né, com erros e tudo mais, nós passamos por um período de maior precisão e, muito importante, foram as tecnologias de plataformas, né?
em vez de produtos individuais, vários produtos poderem ser avaliados. E vamos lembrar que a gente saiu, isso daqui era uma crítica que a gente recebia muito, mas como você vai usar uma vacina se demora décadas para poder chegar a uma vacina? Não, não demora mais décadas, agora são meses para que a gente possa desenvolver uma vacina com eficácia e segurança suficiente. Pode passar o seguinte, Alma, por favor. Então, aqui mais um clique só, foi aquilo que acho que não, eu comentei especificamente com o Álvaro, mostrando o grande, e com o Paulo, o grande progresso que a gente teve. A gente fica uma impressão do HIV que foi há pouco tempo, mas não foi há pouco tempo, né? Vamos lembrar o primeiro antirretroviral, né? Em 15 anos que é mais efetivo demorou. E para que a gente chegasse num estudo de fase 3 do que a gente vai comentar daqui para frente, foram 35 anos. Então já se acumulou uma experiência razoável com relação à pandemia do HIV e AIDS, né? Pode passar o seguinte. Bom, essa foi uma das plenárias muito importantes desta doutora, né, lá de Seattle. Pode dar um clique? Obrigado. Então, aqui a gente tem uma ideia, né, de 10 trials de vacina que a gente fez. Começando na parte superior, vocês vão ver aqueles trials iniciais, né, que mostraram que não havia uma produção específica de vacina que pudesse ser utilizada. Importante quando surge o HVTN, né? Foi uma forma de financiamento muito importante, o HPTN, de prevenção, o HVTN das vacinas. Novamente, o que se acrescentou daqui, você começou a usar um vetor, um adenovírus, e já colocando, embora fosse basicamente o subtipo D, B, mas já colocando antígenos que contemplasse o GAG, o POL, o NEF, tanto estruturais quanto funcionais. Vamos pular um pouquinho, falando um pouquinho da vacina da Tailândia, o RV-144, um pouco semelhante às vacinas anteriores, e vamos progredir para o penúltimo grupo, o chamado Imbocodo e o Mosaico, né, que foi testado aqui no Brasil, e já entrando numa tecnologia em que você tinha várias exposições antigênicas. Mas, a despeito disso tudo, podemos dar um clique aí, Álvaro? Olha a efetividade de todas essas vacinas, praticamente nenhuma, como um banho de água fria aí para todos nós. E aí, vamos passar o seguinte, surge, então, as novas, a questão, né, dos chamados anticorpos amplamente neutralizantes, os BNABs, né? E o banho de água fria do BNAB, pode dar um clique para mim? Isso, aí só para poder mostrar. Se a gente olhar, não, isso, se a gente mostrar na tela, a gente vai ver que não foi mais efetivo que o placebo. Então, nós saímos por uma coisa mais efetiva usando esses anticorpos, mas vamos tentar entender, pode passar o seguinte, o que foi que aconteceu, né? Então, um dos grandes problemas é esse, as várias barreiras que a gente tem, capaz de ativar precocemente as células naive B, a importância dos receptores dentro dos centros germinativos, a importância de conhecer os epítopos dos neutralizantes, dos BNABs, né, amplamente neutralizantes, e como é que funcionaria isso em diferentes populações, áreas de alta prevalência de HIV, áreas de prevalência menor do HIV. Pode passar o seguinte? Pode mandar mais um. Então, esses trials chamados de AMP, eles começaram a prover um conceito importante, né? De que esses anticorpos amplamente neutralizantes, eles conseguem neutralizar efetivamente as cepas sensíveis. Então, vamos trabalhar um pouquinho dentro desta característica, que é o seguinte, Álvaro. Isso. Então, esses anticorpos, os BNABs, eles poderiam trabalhar aproveitando um conceito anterior, pode passar o seguinte, mas que a gente tivesse mais um, os biomarcadores, né? Como, por exemplo, o PT80, quer dizer, que a gente pudesse quantificar a potência neutralizadora desses anticorpos. E aí foram levantados durante a CROI alguns modelos, pode passar o seguinte, Alma, mais um,
que é basicamente, a gente está vendo do lado direito da figura, essas estruturas triméricas que foram confeccionadas para que a gente tivesse candidatos a vacinas, com grande habilidade de induzir esses binabes. Essas estruturas triméricas, elas imitariam, por exemplo, as glicoproteínas do envelope, que expõem muitos epítopos dos anticorpos neutralizantes. Então surge esta ideia, que é o próximo slide, que a gente poderia ter uma outra questão, que é a importância das células TCD8. Pode passar o seguinte, Álvaro? Então, qual que fica a ideia? Mostrando que indivíduos, entendeu? Tanto HIV negativo quanto positivo, eles com as vacinas poderiam ter uma alta produção de estelo-TCD8, que são efetores da resposta imune, na eliminação dos vírus, eventualmente, que pudessem ser adquiridos. Pode passar? Então, vem essa ideia, que já foi mais antiga, das vacinas combinadas, ou seja, que teriam atividade citotóxica do TCD8 e teriam atividade dos chamados binabs, dos anticorpos altamente neutralizantes. Então, isso foi uma ideia que teve várias mesas falando a respeito disso e falando muito da necessidade, pode passar o seguinte, Álvaro, de que a vacina, ela poderá será um dos grandes fatores no fim da epidemia do HIV/AIDS, portanto, que a gente não deve desistir, apesar dos últimos estudos, né, de que as vacinas vão representar um grande campo, agora mudando um pouco essas perspectivas. Continuando um pouquinho, pode passar o seguinte, uma fase mais provocatória, isso foi uma plenária desse doutor Eric Fried, pode passar o seguinte, pode dar 2 cliques para mim, ele começa a fazer alguns comentários que a gente, mais um, por favor, que a gente sempre tenta pensar um pouco mais, que seria a falência virológica dos nossos pacientes que estão utilizando inibidores de integrase. E uma das coisas, pode dar mais 2 cliques, Alva? E uma das coisas que ficou bem interessante é de que em células de culturas, o HIV pode se tornar resistente ao inibidor de integrase, porque ele adquire algumas mutações fora da integrase. Então, isso muda um pouco o nosso conceito e um conceito de uma resistência meio cruzada. E essas substâncias estariam, por exemplo, no nucleocápside e, em particular, no domínio GAG, porque nós trabalhamos muito com ENV e com POL. E o GAG, né? Qual seria o papel? O ENV, né, poderia ter mutações que poderiam diminuir a atividade do inibidor de integrase sem que eu tivesse resistência aos inibidores de integrase. Isso chama um pouco a atenção para a gente em algumas situações particulares. Pode dar 2 cliques, Álvaro? Mais um, desculpa. Pode dar mais um. Volta para mim. E uma das grandes questões... Volta um, por favor. Isso. Foi a questão... Não, pode passar. Tentar ser rápido. Isso, agora parar um pouquinho, que seriam no mecanismo de maturação do vírus, né? Onde tem grande importância o GAG, que a gente está mostrando aí embaixo na tela, e cada uma das suas proteínas do GAG, em especial essa chamada SP1, SP2, pode passar o seguinte, Álvaro. Então, olha, no canto superior esquerdo, tem uma figura bastante interessante mostrando a clivagem do GAG nessas várias proteínas. Do lado direito superior, a importância dessas proteínas na maturação do vírus. E esse processo é um processo extremamente delicado e muito relacionado ao GAG. Aí a grande provocação pode passar o seguinte, seriam os inibidores da maturação, né, que fariam um bloqueio do CA, né, do capsídeo SP1. O grande problema é que, rapidamente, com essa medicação, o chamado Bevirimate, rapidamente ele tornou-se resistente, mas a ideia é muito interessante, se a gente olhar no canto inferior direito, o que acontecia de um lado o vírus maduro, do outro lado o inibidor de maturação, praticamente inviabilizando o vírus.
Por isso foram apresentados, pode passar o seguinte, Álvaro. Aí pode dar 2 cliques, por favor. As novos inibidores desta geração, uma segunda geração dos inibidores de maturação. A gente fala há muito tempo, ainda sem nome, mas que nos estudos iniciais, na figura inferior direita, mostraram uma capacidade de inibição muito grande. Então, seria uma alternativa e talvez explicasse algumas das dúvidas que a gente tem até hoje. Pode passar o seguinte, Álvaro? Bom, aqui vamos falar agora de um casamento que talvez dê certo, né, Álvaro? Que seria o islatravir, né? Essa nova droga, que na verdade é um inibidor de transcriptase, mas ele é inibidor da translocação da, da transcriptase reversa. Pode dar mais um clique? E a grande vantagem dessa droga é que ela tem uma liberação prolongada, poderia ser usada por via oral, parenteral ou até de implantes, né? Então, parece uma coisa bem do futuro mesmo para a gente, né? Pode passar o seguinte, Alan. O segundo grupo é essa droga, o lenacapavir, que pela primeira vez é uma droga que tem 3, 4, 5 alvos de ação. Isso é bastante interessante. Pode passar o seguinte. E, novamente, mais um, o lenacapavir, mais um alvo. Ele também pode ser uma apresentação diária, semanal ou até 6 meses. Por causa disso, vamos passar o seguinte, foi apresentado esse estudo, um estudo de fase 2, da utilização oral, né, semanal, do islatravir com lenacapavir. Ótima ideia, né? Parece que um encontrou o outro, né, e pode sair alguma coisa. Pode passar o seguinte? Bom, as várias justificativas para esse estudo, pode passar o seguinte. Os dois, né, eles têm uma potente atividade antiviral em doses muito baixa, eles têm mecanismo de ação diferente do que a gente faz até hoje, múltiplos alvos, né? E embora o islatravir tivesse tido aquele problema, que era aquela queda de CD4 nos estudos iniciais, e inclusive dos linfócitos, esses ALC, logo depois, com as mudanças da dose, isso não teve mais e ficou acertada com essa dose muito baixa do islatravir. Mais um, Álvaro. Isso. Então, é um estudo de fase 2 para exatamente avaliar isso. Pode passar o seguinte, para a gente poder comparar. Pode dar um clique. Isso. Então, mais um. Esse é o estudo, então, tá? Esse estudo incluiu pacientes que tinham carga viral, que tinham resposta virológica, não pode falar isso, que tinham carga viral muito baixa, né? Que estavam recebendo essa tríplice associação aí, o bictegravir, a entricistabina e o TAF, que a gente não tem disponível, né? E eles compararam este grupo, o grupo controle, com islatravir de 2 mg e o lenacapavir de 300 mg por via oral, uma vez por semana. E aqui foi apresentado, né, o endpoint primário era quem voltasse a ter uma replicação na semana 24, segundo o algoritmo do FDA atualmente, que orienta para que os resultados sejam feitos desses snapshots. Pode passar o seguinte? Pode dar um clique? Isso. E aí, o que se observou na semana 24 é que tanto o grupo do islatravir com lenacapavir quanto o grupo de padrão tiveram uma resposta virológica muito grande. Só teve um paciente no grupo do islatravir, pode dar um clique, Álvaro, que esse paciente começou a ter uma replicação residual nos primeiros dias e depois, na semana 30, ele tinha indetectado novamente. Pode passar o seguinte? Então, as conclusões do autor. Bom, com relação à segurança, as drogas foram muito seguras, né? Não teve nenhum evento adverso grau 3 e 4, foi muito pequeno e muito semelhante nos dois grupos. Pode passar o seguinte. A grande questão, que era a queda de CD4, né, do islatravir, não se observou, foi bastante semelhante, bastante sustentados, tanto a contagem de células TCD4 quanto a contagem dos linfócitos. Pode passar o seguinte. E aí é uma proposta, né? O tratamento foi muito bem tolerado, praticamente nenhum, não houve nenhuma diferença significativa,
O estudo está em andamento e muito provavelmente é uma atividade, né, um projeto aí que poderá ser pensado para nós no futuro, né? Você utilizar 2 comprimidos uma vez por semana, com todas as críticas que é. Será que é muito diferente tomar um por dia, um por semana? A gente vai aprendendo um pouquinho. Então, a minha primeira boa notícia foi essa. Pode passar o seguinte. Bom, mais um clique. A tuberculose continua up to date, como sempre, né? Mortalidade, inclusive, aumentando da tuberculose. Pode passar o seguinte. E teve uma apresentação, dá um clique a mais, Álvaro. Mais um. Isso, teve essa apresentação dessa doutora da Índia, né? Mas em programa associado com John Hopkins, onde ela fala, gente, não é possível que tuberculose a gente continue tratando 6 meses como se o mundo não tivesse mudado e achando que isso é a coisa mais moderna que nós temos. Então, a primeira coisa apresentada, pode passar o seguinte, ela primeiro comentou a respeito desse estudo, mais um clique, que é um tratamento... Não, pode voltar, desculpa. Que é um tratamento mais curto para aquelas formas menos graves de tuberculose, para esse estudo em criança com menos de 16 anos. É possível que esse estudo, que esse esquema seja aprovado no Brasil, né? Isso já tinha sido apresentado, mas eu trouxe só para a gente ver que é possível. Então, seriam 4 meses de tratamento para crianças menores de 16 anos de idade, com uma resposta extremamente adequada, como a gente pode ver aí na figura. Pode passar o seguinte. Bom, esse é o estudo também, né, já é um estudo mais antigo, tudo mais, que teve uma apresentação no CROI, mas é, de qualquer forma, o estudo de 4 meses da rifapentina com ou sem moxifloxacina. Pode passar o seguinte, Álvaro? Pode passar. Já esse estudo não foi tão bem, né? O estudo só teve uma resposta adequada para aqueles indivíduos que receberam a rifapentina com a moxifloxacina. Óbvio que uma grande discussão desse estudo é o número, a carga de comprimidos muito grande, mas muda que poderia diminuir o tempo propriamente dito. Pode passar o seguinte. Legal. Uma outra ideia interessante é o uso da clofazimina. A clofazimina é uma droga antiga, bastante antiga, já se tentou em tudo, mas ela mostrou-se muito efetiva em tuberculose resistente e principalmente para encurtar o tempo de tratamento. Pode passar o seguinte. E foi esse aí o estudo apresentado, um estudo de fase 2C, de clofazimina e rifapentina, na tentativa de encurtar o tempo de tratamento para 3 meses. Infelizmente, esse estudo não deu certo, né? O acréscimo da clofazimina, seja na apresentação de 300 ou 100 miligramas, né? Pode passar o seguinte. Não deu certo, esse estudo foi interrompido, né? Com um pouco mais da metade dos casos incluídos do que era a previsão, né? Embora tivesse tido uma negativação da cultura muito rápida, o estudo o desfecho foi muito desfavorável para o grupo da clofazimina, esse 49 versus 34, e um dado que foi bastante interessante foi de evento adverso grau 3, em especial insuficiência renal, que era uma coisa que a gente não conhecia tanto com relação à clofazimina. Pode passar o seguinte, Al. Bom, aí vem novamente a questão de que é possível reduzir o tempo de tratamento? Pode passar o seguinte. Ah, eu esqueci de tirar. Bom, podemos passar, porque a gente já tinha comentado, né? Para só um pouquinho. Qual que é a ideia? Será que eu posso tratar 2 meses e observar para ver o que vai acontecer? Vamos passar o seguinte, ó. Esse é o estudo chamado de TRUNCAT, né? Na verdade, isso é uma sigla, que é muito interessante o estudo, porque você trata durante 2 meses e vai avaliando cada 8 semanas a necessidade ou não de progredir no esquema. Pode passar o seguinte. Isso daí foi, pode passar o seguinte. Muda um pouco os nossos paradigmas, que a gente passa a utilizar 2 drogas totalmente novas, né? Uma feita especificamente para a tuberculose, que é a bedaquilina, que é uma diarilquinolina, e a linezolida, a nossa conhecida linezolida, que a própria OMS considerou como sendo uma droga fundamental atualmente no tratamento da tuberculose. Pode passar o seguinte? Tá aí os esquemas que foram feitos, tá?
Essa técnica de colocar vários braços é muito interessante para quem tiver interesse em ver esses estudos, mas, de qualquer forma, o que foi mais importante é que o braço que deu certo é o braço que utilizou a bedaquilina com a linezolida. Os outros braços e as outras tentativas com rifabutina não deram certo. Então, isso daqui carece de um estudo melhor. Pode passar o seguinte, ó. Ok. Uma outra droga que foi apresentada, que eu nunca tinha ouvido falar, aliás, continuo não sabendo o que é essa droga, é esse Quabodepistat, que aí está aí para quem quiser, um decaprenil fosforil B-D-ribose. Nem dá para falar o nome completo dessa droga, nem sei porque tem este nome. Pode passar o seguinte: os braços foram esses, foram 4 braços, 3 braços com doses variáveis desse novo medicamento. Não se deu tanta ênfase para isso daí, não sei falar para vocês mais detalhes, mas, de qualquer forma, esse estudo, ao contrário do estudo da clofazimina, por um período relativamente curto, de 4 meses, pode passar o seguinte, ele foi bom, foi bastante adequado. Pode passar o seguinte. Bom, aqui foi apresentado, esse estudo já tinha sido publicado, né, que seria a dose dobrada de dolutegravir ou a dose não dobrada para os pacientes que estão tratando com tuberculose. Como a gente pode ver nesse gráfico, não houve uma diferença significativa. Talvez a gente não precise dobrar a dose do dolutegravir nessas situações. Pode passar o seguinte. Esse foi o que foi apresentado, né, na CROI, que seria a avaliação depois das 24 semanas, se os pacientes mantinham aquela resposta virológica com carga viral abaixo de 50. Mas, infelizmente, a supressão viral diminuiu muito, aí já era um estudo de vida real, muito provavelmente não por causa da rifampicina e o efeito indutor, mas sim porque o nível de adesão ao esquema foi relativamente curto. Pode passar o seguinte. Bom, aqui vem aquele outro estudo que todo mundo acha que lembra, que a associação Bictegravir entre citabina e TAF, ela foi banida na possibilidade de usar em pacientes que estavam tratando de tuberculose, exatamente pelo que está escrito aí, os estudos de voluntários sadios mostravam que rifampicina e Bictegravir podia ter uma redução da AUC de 80%. Mas, efetivamente, isso nunca foi estudado, e esta que é a proposta desse estudo. Pode passar o seguinte. Então, esse é o estudo INSIGHT, né? O que eles fizeram? Eles pegaram os pacientes que tinham indicação de tratamento da tuberculose, né, mantendo o tempo de tratamento, e o que eles fizeram? Randomizaram os pacientes em 2 grupos. O primeiro grupo pegou o Bictegravir, entecitabina e TAF e dobrou a dose, porque ele é 1 comprimido por dia, passou para 2 comprimidos por dia. No outro grupo, o que eles fizeram? Dobraram a dose só do dolutegravir, né? Então, o dolutegravir, lamivudina e o tenofovir, 1 comprimido de manhã e a dose à noite, tá? Aí foi ver a taxa de supressão na semana 24 e, para surpresa da gente, pode passar o seguinte. Aí são as características iniciais, o estudo está bem randomizado, pode passar o seguinte. Olha aí as 2 curvas, não mostrou, seja pela análise lá do snapshot ou por protocolo, não houve uma diferença significativa quando você dobra a dose do Bictegravir. Não sei se a gente vai colocar o Bictegravir no Brasil, mas é uma opção em algumas situações muito particulares, né? Pode passar o seguinte. Os eventos adversos foram muito semelhantes, foi feito um estudo, pode passar o seguinte, foi feito um estudo de avaliação e realmente há uma queda do Bictegravir, mas ele ainda mantém um nível adequado quando você dobra a dose, quando você avalia a farmacocinética do Bictegravir 2 vezes ao dia. Pode passar o seguinte, estamos acabando. As conclusões, então, que as pessoas poderiam utilizar dobrando a dose, né? O Bictegravir, ele foi nenhum efeito adverso importante, pode passar o seguinte.
A rifampicina reduz, como eu falei, as concentrações mínimas do BIC, mas os níveis permanecem em quantidades bem adequadas. Pode passar o seguinte. Bom, aí, isso é um estudo muito inicial, né? Mas que talvez seja uma opção para nós. A OMS nem coloca o Bictegravir, né, dentro das suas opções, mas com esse estudo e o prolongamento dele, talvez a gente possa utilizar. Pode passar o seguinte. Bom, multidroga resistência, todos nós sabemos todos os problemas. Pode passar o seguinte. Mais um. O grande modificador da questão do tratamento da multidroga resistência foram esses dois estudos, né? Só para o pessoal lembrar, o NIX Trial e o ZNIX Trial, né? Que mostrou que a associação da bedaquilina com a linezolida novamente tinha uma resposta extremamente adequada. Pode passar o seguinte. Depois foram apresentados inicialmente na CROI de 2023, agora alguns dados a mais, desta associação, que seria a bedaquilina, pretomanida, moxifloxacina e pirazinamida, né? Chamado Simplicity-B Trial. Pode passar o seguinte. Aí foram os dados de 2023. Houve uma certa dúvida de que talvez tivesse uma resposta não tão adequada. Pode passar o seguinte. Agora, na CROI de 2020, pode dar mais um clique? Isso. No ACROI agora foi apresentados esses dados e ficou uma dúvida de que esse esquema é extremamente adequado, né, para diversas situações, porém, nós vamos ter que prestar um pouquinho mais atenção nesse esquema chamado BPAL da hepatotoxicidade, que a gente não tinha tanto e que não tinha sido observado na CROI de 2023. Até 7% dos pacientes desenvolveram uma elevação significativa das transaminases. Pode passar o seguinte, estamos terminando. Bom, dá mais um clique. Aqui é aquela situação que a gente tem vivenciado, que é uma importância muito grande, que seriam aqueles pacientes que têm resistência, monoresistência à rifampicina, né? E aí foram apresentados, esse é um estudo aí já mais antigo, né? O Practecal, mostrando que a associação bedaquilina, pretomanida, linezolida, né, foi bastante importante e por tempo curto para esses pacientes. Pode passar o seguinte. Em termos de resposta de tratamento, essa associação, né, como a gente está vendo bem aí embaixo, o Depalme acrescentando a moxifloxacina, foi muito bom, né, melhorou inclusive o desfecho desfavorável que a gente tinha com aqueles esquemas anteriores de 12 meses, 18 meses. Pode passar o seguinte. Bom, isso aqui é uma outra apreciação, que é aquela questão do uso do 1-HP. Não sei se todo mundo lembra disso, mas atualmente a gente está usando a hidrazida com a rifapentina uma vez por semana, 12 semanas. A proposta é que a gente passasse a utilizar para aqueles pacientes que estão em tratamento, né? E esse é um estudo de farmacocinética, usando dolutegravir, que esses pacientes passassem a tomar diariamente durante um mês. E foi feito um estudo de farmacocinética mostrando que quando você dobra a dose do dolutegravir, a resposta é bastante adequada, que talvez seja uma alternativa em algumas situações. Pode passar o seguinte. Estamos acabando, acho que esse é o último slide. E como long acting é o grande peso do momento, também já começaram a aparecer os primeiros estudos mostrando que a bedaquilina, a rifapentina, a isoniazida, formuladas para long acting também para o tratamento da tuberculose, o que vai ser uma coisa bastante adequada. Bom, Paulo, eu resolvi colocar um pouco mais esse exemplo, acho que esse é o último. Te agradeço, estamos à disposição. Que horas são? Excelente, Olavo. 9h15. Muito obrigado pela Atrasou sua um pouquinho. participação. E aqui nós temos algumas considerações aqui que eu gostaria de conversar com vocês. Ah, inicialmente, aqui a pergunta sobre para o Álvaro sobre a indução de resistência à doxaciclina no caso de gono, clamídia ou sífilis. Isso aí, Sigrid, Você, obrigado com- obrigado você pela pergunta. comentou, isso, você comentou, mas seria legal a gente discutir um pouquinho mais.
Com certeza, Paulo. A pergunta é bem pertinente. A gente tem essa estratégia já discutida há pelo menos 4 anos. Um dos calcanhares de Aquiles é a resistência bacteriana. E a gente vê isso no mundo, é uma das 10 principais preocupações da OMS. O cenário global é resistência bacteriana, resistência aos antimicrobianos, e no caso das ISTs não é diferente, né? O que se viu nesses estudos, especialmente no estudo do Oxivac, né? O número de eventos não foi tão alto, né? Apesar de ter significância estatística. É difícil mensurar a resistência patógeno intracelular, né? São basicamente resistência genotípica, né? Até na CROI houve uma grande plenária, até com uma microbiologista, né, que ela até falou, hoje eu vou brigar com vocês que querem prescrever. Foi até engraçado que ela pontuou a questão que todo microbiologista é meio contra profilaxias, né, pela questão dessa seleção de resistência. O que acontece para doxiciclina, para gono no mundo? Alguns lugares do mundo já tem resistência. Aliás, ela colocou de forma muito clara na CROI, nós já perdemos a batalha de resistência para gonococo, para dox em alguns lugares do mundo. Existe um alto nível de resistência, né? Com relação a clamídia e sífilis, a gente não tem caso descrito de resistência documentado ainda. E a grande discussão é se pode haver transferência de resistência de dox do gono para outros patógenos, né? Então, assim, teve resistência sim no estudo do Molinar, um aumento, teve caso de gono resistente, né? Mas isso não é algo limitante, né? Tanto que a gente, na discussão de implementação dessas tecnologias no mundo de vida real para nossos pacientes que vivem com HIV, usuários de PrEP, não dá para eximir o monitoramento dessa resistência se a gente for implementar isso para grupos específicos. Mas realmente, para gonococo, o problema já está feito, o estrago já está feito em vários locais do mundo, né? Já tem resistência. E a grande discussão é o que isso vai trazer de resistência adquirida a outros patógenos, né? Que a priori a gente não viu. Mas, tanto que o resultado maior de eficácia, quando a gente olha o resultado tanto lá da França quanto dos Estados Unidos, foi para a clamídia e foi para treponema pálido. Mas, obviamente, não dá para a gente, no stewardship da indicação de doxipep para alguns grupos, não vamos poder nos eximir de monitoramento dessas, mesmo sabendo que, por exemplo, aqui no nosso país, né, a gente faz abordagem sindrômica em vários locais, a gente não tem teste molecular, a gente não notifica IST, a gente notifica malemar sífilis. Então, como é que a gente vai ter assim, os dados, assim, pensar num projeto demonstrativo no Brasil, né? Onde a gente vai avaliar a eficácia disso, o número de eventos. Então, é algo bastante complicado. E a resistência, sim, microbioma também é uma grande preocupação, apesar dos estudos não terem mostrado mudança da flora para Staphylo aureus, tanto no Doxivac quanto no Doxipep, mas existe um potencial, sim, só que para gono, o negócio, dependendo do lugar do mundo, a gente já tem o estrago feito já, Sigrid. Posso falar, Paulo? Pode falar. Olá, por Não, eu acho favor. que é exatamente isso. Eu acho que a gente não pode voltar àquele passado, né? A penicilina está aí até hoje, né? E a gente não tem outra droga para substituir no tratamento da sífilis, né? E eu acho que esse impacto sobre a sífilis, eu acho que supera em muito o risco aí dessa possível resistência. Eu acho que Pois é, a inclusive, vigilância tem que continuar, né? Óbvio, mas vamos lembrar que fazer resistência para nessa situação é muito complicado, né? Nós vamos ter que ver mesmo a resposta clínica, né? Da mesma forma que até hoje a gente tem a penicilina, né? inclusive ela brincou, Paulo, na plenária, que eu queria ver essa preocupação que vocês estão com resistência para gono, para gram-negativo multiresistente nas UTIs. Ela até brincou um pouco disso. Porque, assim, pela primeira vez na história a gente tem uma ferramenta que consegue reduzir a nível populacional duas ISTs que são duas pedras no sapato do mundo. Está falando de sífilis neonatal, está falando de infertilidade, um monte de complicação. Óbvio, ninguém está falando para a gente prescrever dox para todo mundo. E a gente tem muitos hiatos ainda no conhecimento sobre isso. Mas, em contrapartida, quando a gente tem uma evidência tão forte em dois estudos, em fase aberta, de uma estratégia que pode ser estratificada, monitorizada, fica muito difícil a gente negar a ciência e achar que o mundo vai usar preservativo daqui para frente. A gente tem a mesma história com HIV. Quando a PrEP começou, muitas pessoas eram contra. E a gente, claro que não dá para comparar, são coisas diferentes, PrEP, DoxyPEP, HIV e IST, mas eu acho que abre um caminho de discussão saudável de implementação estratificada disso dentro dos guias internacionais, né? Eu penso que
Como o Olavo disse, né, a gente nunca teve muitas notícias de resistência do treponema pálido, né? É muito difícil, né, a questão de estudar a resistência, talvez só por métodos moleculares, né? E até hoje a gente tem poucas opções que são as mesmas, né, que é penicilina, ceftriaxona e a própria doxiciclina, dependendo da forma de doença, né? Você vai ter esquemas próprios. E não temos muito mais do que isso. Então, eu acho que a preocupação é justa, né? Mas sempre nos parecia um agente muito sensível. Em relação à clamídia, eu acho que é igual, né? Não é muito simples você estudar a resistência de clamídia, a não ser por métodos moleculares, né? São descritas algumas resistências inatas e tal. Agora, o que eu acho que às vezes a gente esquece é o balanço risco-benefício. Eu ainda acho que nós subestimamos muito a importância das ISTs. Sabe, vem daquela ideia de que a pessoa que está no balcão da farmácia vai poder tratar e resolver o problema, porque é uma coisa simples. E aí a gente cansa de ver não só a questão da sífilis congênita, que é um problema grave de saúde pública, mas a gente cansa de ver neurosífilis com complicação, sífilis ocular, vestibular, né? Complicações graves aí que acontecem muitas vezes e que podem também acontecer com a clamídia, com o gonococo, né? Que pode eventualmente ser uma bactéria invasiva, né? Então, até entendo a preocupação de resistência à cefalosporina do gonococo, eu acho que isso realmente preocupa, né? E já existe descrição. Mas também eu acho que tem o outro lado. E eu acho, Álvaro, que você colocou muito bem essa coisa de achar quem vai ser o subgrupo adequado, porque aí você aumenta o benefício em relação ao risco, né? Eu acho que a gente tem que ter um conselho de que doxipep não deve ser para todas as pessoas, né? Aquelas que têm baixa vulnerabilidade, as ISTs talvez não tenham tanto benefício em relação aos riscos, mas deve sim ser para essas pessoas que se expõem muito, né? Que têm muita vulnerabilidade. E aí, eu até queria te pedir, Álvaro, porque eventualmente alguns dos colegas que estão nos assistindo não sabem como é que é o esqueminha da Hum. Doxipep. Para você rapidamente assim falar o que que você acha, assim, como é que é o esqueminha dos estudos e assim, do que você reuniu de informações, qual é o perfil assim de pessoas mais vulneráveis que você acha que a gente pode otimizar aí o risco, o benefício em relação ao risco? Olha, vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje lá no CEAP. A gente atendeu um paciente vivendo com HIV, que é trabalhador do sexo, e ele estável do HIV, tomando antirretroviral ali, e com sífilis em 2023, em 2022, tratada com queda de títulos apropriadas, sem complicação nessa sífilis. Então, qual seria o perfil que foi estudado? A população de homem que faz sexo com homem e população com HIV, usuário de profilaxia pré-exposição, e mulheres trans. Essas populações foram estudadas no seguinte cenário: depois de uma situação sexual de risco, ou não usou preservativo, sexo com penetração, ejaculação, sexo oral, desprotegido, né? Até nos estudos eles avaliaram sexo desprotegido, até 24 horas, até o estudo americano foi até 72 horas, o Molinar fez até 24 horas. São dois comprimidos de 100 miligramas da doxiciclina, né? É uma profilaxia pós-exposição, então doxipep, o nome vem disso, né? Doxi de doxiclina e pep de pep, até esse período, para como uma tentativa, né, de impedir que aquela exposição sexual vai gerar um IST, uma clamídia, uma infecção por treponema e gonococo. Então, esse é o modelo, né? Não se tem. O grupo francês estudou até um limite, né, de 5 comprimidos. Isso também está em interrogação: quantos comprimidos eu vou prescrever, quantos o usuário pode tomar por semana. Inclusive, hoje lá no CEAP, o usuário, quando eu expliquei, inclusive até interessante, ele ficou: nossa, existe uma profilaxia, se mostra-se o interesse de alguns usuários que já tiveram vários episódios de fazer uso dessa profilaxia, mas é essa estratificação. Grupos específicos, nessa logística, de preferência até 24 horas depois da exposição, e 200 miligramas de doxiciclina. Legal, muito legal. Eu acho que a gente vai ter que partir para essa avaliação no SUS, né?
Talvez aí, eu acho que realmente isso aí é importante. Só avançando um pouquinho, Álvaro, em relação ao risco cardiometabólico que você colocou, né, algumas evidências importantes, é, eu acho que uma coisa que ainda fica um pouco confuso, nebuloso na cabeça das pessoas, é que existe uma tendência de se indicar as estatinas para quem tem moderado ou alto risco e com vistas a melhorar e ter alvos dos níveis de LDL colesterol, né? O que eu acho que a gente precisa enfocar, e você mostrou bem, o estudo de mecanismo aí, em pessoas que, aí no caso do estudo Reprieve, vendo que o HIV tinha um baixo risco, que o mecanismo principal não foi a redução do LDL colesterol, né? Então, eu queria que você reforçasse isso, porque certamente também no SUS a gente vai ter que mudar essa orientação em algum momento, né? Porque os dados são muito fortes, aí as diretrizes americanas já mudaram, né? Certo. Então, mas ainda eu sinto que os colegas eles ficam confusos, buscando um LDL alterado para poder Pois iniciar. pois E, é. e só, e só lembrando que você comentou lá dos 40 anos, mas o critério de inclusão no Reprieve foi acima de 40 anos, foi de 40 a 75 anos. Pô, interessante a gente discutir isso mesmo, porque é uma dúvida, ninguém tem muita dúvida que paciente você vai ter que estratificar risco cardiovascular no atendimento de alguém com HIV, e obviamente no risco mais moderado alto, vai ter que entrar com estatina para baixar, que é ter uma meta de LDL. A grande questão é que esse estudo avaliou pessoas com baixo risco cardiovascular, né? E pela primeira vez a gente, além de dieta e atividade física, pensa, baseado no resultado desse estudo, porque 35% é muito alto. Se você comparar outras estratégias de redução de risco cardiovascular, como o uso de algumas drogas novas, mesmo até o Ozempic, dá 20, 25, 35 é muito alto, né? O número de pessoas para tratar assim, é muito significativo. Então, existe muita dificuldade mesmo, concordo com você, Paulo, no dia a dia de corporação, de apesar do American Heart Society colocar nível de evidência 1A, né, depois desse resultado do Reprieve, da gente entender isso, que não é um mecanismo de queda de LDL, né? Aliás, assim, primeiro se pensou numa ação anti-inflamatória da estatina, pensando, né, no paciente HIV inflamado, e agora na CRO eles buscaram outras respostas para justificar a prescrição, talvez no momento muito precoce, né? E realmente, a análise proteômica é claro que é um estudo. Teve 700 voluntários, foi uma subanálise do Reprieve, mostrou a expressão dessa proteína aumentar, e talvez isso possa ser a justificativa, mas eu acho que a gente vai ter que discutir com muito cuidado a implementação. E, de novo, uma outra estratégia apresentada na CROI, onde outros países do mundo já começam a fazer, e nós temos que pensar como aqui no Brasil a gente vai implementar. Primeiro, pitavastatina é uma droga mais cara, né? Então, vamos pensar no nosso paciente do Sistema Único de Saúde, né? Eles colocaram a possibilidade de você fazer a torva ou rosuvastatina como uma droga com mecanismo também parecido, né? Apesar da pita ter menor interação e a pita ter menos, que é feito um antilípide mais modesto comparado às outras estatinas, mas o American Heart Society Guia colocou a possibilidade de você escolher do ponto de vista de ter disponibilidade no SUS de prescrever isso. Então, acho que vai ser difícil, de novo, assim como a doxiciclina, com a evidência dos estudos de fase 3, a gente se eximir desses conhecimentos. Obviamente, talvez possa ter diferenças populacionais, éticas de risco cardiovascular na população brasileira, mas lembrar que o estudo Reprieve incluiu pessoas de todos os continentes. Então, claro que eu acho que vai ficar muito difícil a gente também não, claro que a dieta, atividade física, tudo isso não faz parte do nosso dia a dia como infectologista, nossos pacientes envelhecendo, aumentando o risco cardiovascular, vivendo 70, 80, 90 anos, mas 35% é um risco, é uma redução muito substancial. Legal. A Prolava aqui, olha, uma consideração, a implantação de esquemas de tratamento diretamente observados ou com melhor posologia semanal, mensal para tratamento de populações vulneráveis não será um objetivo, né? Por exemplo, cabotegravir e rilpivirina, islatravir, lenacapavir, diretamente observados, né? Essa é uma grande dificuldade, né? Você pega aquelas populações, por exemplo, situação de área livre, pessoas que têm muita vulnerabilidade social, né? Ou dependem de Sim. substâncias psicoativas. O que você acha, Olavo? É interessante, o Álvaro acho que acabou não apresentando aquele estudo, né? Daqueles Teve uma, pacientes que tinham dificuldade de adesão, né?
Teve uma apresentação na CROI, foi o estudo Lattes, onde eles avaliaram exatamente a migração de pessoas que tinham dificuldade, depois que se dava um estímulo para ele ficar indetectável com a droga oral, aí depois que esse estímulo, a pessoa ficava indetectável, mas tinha um perfil de adesão ruim, se colocava dois grupos, que era o grupo de trocar para injetável, continuar com oral para quem tinha má adesão. O estudo também foi interrompido pelo DSMB, porque mostrou para o braço que trocou para injetável, que tinha dificuldade de adesão, resultado muito favorável. Esse foi o estudo Lattes. Então, de novo, né, essa história de pensar que talvez o injetável tenha um nicho certo de prescrição, né? Exatamente. Isso é uma Seria questão, bastante adequado. isso é O uma questão. lenacapavir também é uma outra, né, uma outra situação também bastante adequada, tanto para PrEP, né, quanto para simplificação de esquemas, né? Não tem uma droga como o lenacapavir, né, gente? Quer dizer, ela tem um mecanismo de ação, ela age em várias partes do vírus, né? Desde a entrada até a formação e a liberação do vírus. Quer dizer, é uma droga totipotente, né? Agora, isso é uma questão muito desafiadora, né, Olavo? A gente pensar essas medicações de elongação, tanto para PrEP quanto para tratamento antirretroviral no SUS, pelo alto custo, eu acho que ainda é um grande desafio, Um né? grande E a gente desafio. vê que até nos Estados Unidos, né, É eles verdade, né? estão com a dificuldade. Tem a questão também, isso me lembra muito a era interferon, né? Onde a gente tinha uma operação meio de guerra para fazer as aplicações semanais de interferon e tal. Eu acho que isso é um desafio grande, não só do custo do fármaco, que precisa ser adequado, né? E a gente entender, assim, quem é o grupo que vai se beneficiar para Que vai se justificar um custo beneficiar. tão elevado, né? E a questão, assim, de preparar a rede, né, para, justamente, por exemplo, fazer um tratamento diretamente observado, ter busca Sim. daqueles que estão em interrupção do tratamento, né, porque isso é um desafio enorme, né? O que que você acha? Você sabe, Paulo, que eles Veja, apresentaram. veja a questão do cabotegravir e a rilpivirina, né? Que a gente está aí a gente estava vendo a rilpivirina, você tem que tirar da geladeira, aquecer. A Sigrid falou várias vezes aí, vamos lembrar do T20, né, Sigrid? Você está aí. Aquilo era uma verdadeira, eu brincava e falava, você tem que fazer um busto para cada um desses pacientes que tomou T20. Então, realmente não é fácil, Paulo, eu concordo plenamente com você. Mas o lenacapavir e o islatravir, porque essa apresentação que oral, por implantação, eu acho que isso vai trazer uma mudança, né? Talvez uma mudança aí de paradigmas, né? Por Você essas E sabe, aí Paulo, eu fico pensando que o IGOAI, talvez isso chegue antes da vacina, né? Não sei, mas com o IGOAI, né, de repente com o implante de um esquema eficaz, né, você sim. consiga, junto com o PrEP, com a prevenção combinada, né, um sucesso até antes de a gente obter. Mas fala algo. Você comentou um aspecto que foi muito discutido nessa plenária da implementação do cabotegravir. Uma coisa é um estudo de fase 3, como eu fiz parte lá do HPTN, onde você liga para o voluntário, manda ele vir, você tem auxílio, paga a condução dele. O que aconteceu com essa experiência de 11 mil prescrições nos Estados Unidos é que muitas pessoas não voltam depois dos 2 meses. E aí é um problema enorme, porque você tem alguém que não está protegido contra o HIV, com um nível baixo de inibidor de integrase, que pode gerar resistência. Então, é um problemaço uma PrEP injetável Ah, que onde tem adesão. Então, sem além do risco de atraso do diagnóstico, né, Álvaro? exatamente, umas palavras na minha boca lá. Você é do Levi, né? Da síndrome de soroconversão tardia, e você vai pegar alguém Tardia. que vai queimar toda a classe de Na integrase, né? Como PrEP, né? Na PrEP. a PrEP, exatamente. Então, é um problema mesmo. É verdade, é muito desafiador. Até voltando lá na questão da Doxipep, né? Você comentou dos desafios que pode ser para o diagnóstico da sífilis também, né, Álvaro? E sim, Porque imagina só. você muda toda a história natural da doença na hora que você inclui uma profilaxia pós-exposição, né? Quer Não dizer, tem um dado no mundo, né, cara? será que Não os títulos de teste não treponêmico vão ser semelhantes, vão ser mais baixos, ou, né? Você vai poder ter mais falsos negativos, né? É uma Treponêmico pergunta. já é ruim, né, Olavo? O treponêmico já é ruim, a diagnóstico de sífilis já é difícil. Imagina você coloca uma doxipep e a gente não sabe, não tem nenhum estudo que avaliou
comportamento de padrão sorológico em paciente que estava tomando doxiciclina pós-exposição e teve uma sífilis, né? Então, assim, isso para a gente é zero informação com relação a alguma conduta específica ou como eu vou interpretar resultado de sorologia, né? A colega fala aqui, Olavo, que o Ministério já lançou uma nota em crianças acima de 3 meses abaixo de 10 anos, TB pulmonar não grave, já é possível fazer o esquema RHZ, que em criança não se usa etambutol, né? RHZ 2 meses na indução e RH 2 meses na manutenção. De fato, Exato, essa é foi uma aquele que nota até recente. eu comentei, né? De É, que já vai haver a implementação do esquema mais curto, né? é aquele Porque, em trabalho do média, New Paulo, England que você você mostrou. tratar 6 meses, 4 meses, você cura 85% das pessoas. Você prolonga por causa de uma quantidade muito pequena. Por isso que eu acho que aquele estudo Truncati é interessante, de você avaliar cada 2 meses. Se você achar que é necessário, continue o tratamento. Mas se você achar que foi o suficiente, interrompa o tratamento, né? Sim, sim. Agora, Olavo, é um problemão essa história da resistência aos inibidores de integrase em sítios que não a integrase, né? Certo. Até o Ricardo já mostrou casos no Brasil, né? E a gente fica eu acho que o Brasil, a nossa vigilância deve ser triplicada, porque certamente, se não é o país que mais usa inibidor de integrase no mundo, deve estar próximo disso, porque a gente tem um número imenso de pessoas usando inibidor de integrase, né? E a gente se preocupa muito é uma classe super importante, né, atualmente. E a gente vê os casos de baixa viremia, a gente vê alguns casos, por exemplo, outro dia mesmo no ambulatório, uma pessoa que vinha bem, né, que a gente conseguiu simplificar para lamivudina e dolutegravir, ainda sem a conformulação. Daqui a pouco essa pessoa teve um problema pessoal, parou de tomar, passou a tomar de uma forma irregular, e de carga viral indetectável, ela foi para uma carga viral de 44.000 cópias, né? E aí você fica pensando, meu Deus, essa pessoa teve essa carga viral com uma terapia dupla, que ainda nem era coformulada, agora a gente está tendo mais acesso à coformulação, né? A dose fixa combinada. O que que você acha? O que que você me diz dessa preocupação de resistência na integrase, né? Eu acho que, quer dizer, a resistência à integrase a gente nunca consegue demonstrar de uma maneira cabal, né, gente? Basta ver que os códons de mutação sempre fica aquela grande dúvida, né? Começou com raltegravir, que agora vai ter até saída da coisa, e com relação ao dolutegravir, ficou também aí. E tinham aqueles pacientes que tinham uma resistência, uma tolerância maior, né? E talvez a gente esteja entendendo agora, né? Pode haver mutação em outros pontos que a gente nunca olha, né? Seja na ENV, seja no GAG, que você não olhava isso daí, entendeu? E que pode estar presente, né? Eu acho que a gente precisava no Brasil de estudo sentinela, né? Talvez assim ter laboratório de pesquisa para pegar casos Olhar, específicos, né, com critérios específicos para investigar isso. Claro que isso não é, são técnicas muito sofisticadas para um laboratório de análises clínicas assistencial, mas eu acho que a gente deveria ter, né, os estados que têm Fiocruz, aqui o Adolfo Lutz e os laboratórios de pesquisa da USP, da Unifesp, eu acho que a gente deveria criar pensar, né? um sistema sentinela, né? Porque o Brasil ele é onde vai aparecer, com certeza, em grande parte, pelo uso, né? O uso extenso que a gente tem. E claro, né? Sempre uma parte vai ter uma adesão, pode ter uma adesão prejudicada e tudo mais. Eu acho que E nós esgotamos aqui as nossas questões, as nossas considerações. Eu considero que. Ah, não, tem uma consideração aqui, perdão. Acho que é para o Álvaro aqui. Tive dúvida, tive dúvida em relação a mulheres cis no Quênia, no período neonatal, que receberam profilaxia
pois a doxiciclina é contraindicada no segundo no segundo e talvez no terceiro trimestre de gestação pelo risco aos dentes e aos ossos. Se o Álvaro puder repetir, caso eu tenha entendido errado. Juliana, foi o seguinte, a gente não incluiu gestante nesse estudo, foi um estudo que avaliou nível sérico, porque assim, a primeira análise do insucesso da doxiciclina pós-exposição para mulheres cis foi discutida na CROI de 2023. Nem em 2024 o que se avaliou foi se essa falha foi porque, que nem na PrEP, no começo da PrEP, nos estudos em mulheres cis na África, se foi para uma adesão, e eles dosaram a doxiciclina no fio de cabelo nas mulheres cis, e se viu que realmente elas não tomaram, tinha um baixo nível, né, no lado, na avaliação no fio de cabelo, o correspondente de plasmático também foi baixo, né, porque essa é uma analogia, uma comparação. Então, na verdade, não foi um estudo que avaliou gestante, avaliou mulheres cis, não gestantes. E é claro que isso abre um grande espaço para ainda continuar estudando a eficácia clínica de toxina em mulheres, até porque eu tenho assim, a minha opinião é que é um grupo extremamente importante no controle global da sífilis, pensando em sífilis neonatal, pensando em casos que a gente vê nos hospitais no nosso dia a dia, de sífilis neonatal, de natimortalidade. Quem aqui é infecto trabalha em hospital privado, hospital do SUS, em neonatologia, está cansado de ver casos quase semanalmente de sífilis neonatal, o que é uma tristeza sem precedentes a gente ver casos de sífilis neonatal em 2024. Então, eu acho que deve-se continuar, sim, estudos de doxipep e entender a eficácia em populações heterossexuais, a mais mulheres cis, já que a gente tem uma explosão global em todos os países do mundo de sífilis neonatal. Muito bom. Acho que nós esgotamos aqui todas as considerações dos colegas. Acho que a discussão e as apresentações foram maravilhosas. Eu queria agradecer mais uma vez ao Álvaro e ao Olavo e a todos os colegas que estiveram conosco aqui mais uma terças com a SPI, né? E desejar um bom final de noite, um bom feriado para todos Bom feriado. amanhã e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, Até a tchau. próxima, gente. Obrigado, um grande abraço para todos.